E a gente começa o Boa Tarde com o famoso caso do assassino da mala, hein? Ele mesmo, a Polícia Civil, finalmente indiciou o publicitário monstro Ricardo Jardim, de 66 anos. Lembra da figura, não? Ele foi o responsável pela morte da manicure Brasília Costa, de 65 anos. Ricardo não apenas matou, esquartejou a ex-namorada e espalhou os restos mortais em pontos diferentes aqui da capital. Só para refrescar a memória um pouco, esse assassino frio e cruel já havia sido preso lá em 2015 por matar e concretar o corpo da própria mãe dentro de um armário no Dia das Mães. A reportagem é do Christian Petalaz. Feminicídio e ocultação de cadáver. Esses foram os principais crimes pelos quais Ricardo Jardim foi indiciado. O homem é acusado de matar e esquartejar a ex-companheira, Brasília Costa, de 65 anos, em agosto deste ano, e deixar partes do corpo dentro de uma mala na rodoviária de Porto Alegre. A pena pode chegar a 98 anos de prisão. A investigação foi concluída, mas sem a divulgação da motivação. De acordo com a polícia, questões financeiras poderiam ter ocasionado o crime. Ele cometeu esse crime, provavelmente por algum motivo interno que ele tenha tido ali, algum possível, talvez, desentendimento com a senhora Brasília, e também não pode ser descartada uma motivação financeira. Ele teria agido sozinho no crime premeditado. A cabeça de Brasília ainda não foi encontrada. Outra investigação deve ser aberta para continuar as buscas. Em relação a essa parte do corpo, nós vamos continuar a investigação, é claro, né? Uma outra investigação, atentos, também em relação a denúncias e realizando um trabalho para buscar esse segmento, essa parte do corpo, que ainda falta, mas agora num outro propósito, que é entregar a família. Mas a investigação em si, a parte criminal, né, com o que foi colhido durante o trabalho todo, é o suficiente para esse indiciamento da Polícia Civil, que uma pena que pode chegar a quase 100 anos de prisão. O casal estava em uma pousada quando o crime aconteceu. As câmeras de segurança do local captaram o homem saindo para comprar lonas, serras e a mala que usou para espalhar os restos mortais de Brasília. Depois do crime, ele usou o celular da vítima para conversar consigo mesmo, além de enviar mensagens para amigos dela, assim forjando provas. Enquanto o Ricardo preparava a segunda etapa do crime, partes do corpo da vítima ficaram guardados dentro de uma geladeira no quarto dela. No começo de setembro desse ano, ele pesquisou sobre o caso na internet. Foi aí que decidiu deixar a mala com o tronco de Brasília na rodoviária, por estar insatisfeito com a repercussão. Em depoimento, Ricardo afirmou que a ex-namorada passou mal e morreu, mas confirmou que esquartejou e espalhou os restos mortais pela cidade. No interrogatório, o criminoso disse que quando foi preso em 2015 por matar e concretar a própria mãe, dividiu cela com Vandré Centeno, preso por matar e esquartejar uma amiga no mesmo ano. Segundo a investigação, Ricardo teria se inspirado no colega de cela para cometer o crime de esquartejamento. O indiciamento vai ser avaliado pelo Ministério Público e pode ir a júri popular. Demorou, né? Demorou. A conclusão desse inquérito eu até entendo, né? Um dos motivos é que a Polícia Civil tentou a todo custo localizar a parte que faltava dos restos mortais desta moça, uma jovem senhora, né? Que foi vítima desse crápula, desse verme, desse psicopata, psicótico, tudo de ruim, né? O então publicitário Ricardo Jardim, ele que chegou a trabalhar em agências importantes aqui no sul do país, diretor de criação, inteligente, só que infelizmente, né, psicopata, psicótico, do mal, maquiavélico, cruel, frio, covarde. Eu posso relacionar uma interminável série de adjetivos para ele. E ele continua negando tudo. Assim como ele fez também lá em 2015, quando ele, no Dia das Mães, em pleno segundo domingo de maio de 2015, ele chegou e matou a mulher que lhe deu a vida, a própria genitora, a mamãe dele. No Dia das Mães ele mata a mãe. Foi o presente que ele deu a ela por causa de dinheiro, por causa de herança.
ganancioso, né? Além de ser um psicopata, um psicótico, ganancioso. E aí, ficou um tempo na cadeia, como não tinha, vamos lembrar, né? Como não tinha, na época aí, ele saiu antes do tempo previsto, por lei inclusive, e nesse momento, graças a uma decisão, no meu entendimento, equivocada, para não falar coisa pior, né, de uma juíza aqui de Porto Alegre, ele não havia na época tornozeleira eletrônica, não havia vaga para o semiaberto aqui em Porto Alegre, e ele foi colocado nesse mundão, livre, leve e solto. Foi assim que ele conheceu a Brasília, que ele inclusive começou a se relacionar com ela, sabe por quê? Porque ele era totalmente dependente da mãe. Sabe aquele filhinho de mamãe? E mesmo assim a matou. Mas ele não sabia cozinhar. E quem ensinou o Ricardo a cozinhar na pensão que fica na Zona Norte aqui de Porto Alegre foi a Brasília, que depois acabou se apaixonando por ele, acabou se afeiçoando a ele e os dois começaram a namorar. Como é que ele pagou esse gesto bondoso dela? Esse gesto querido, fofo da Brasília? O que ele fez? Ele a matou. E assim como ele disse que a mãe também passou mal e morreu, ele também diz a mesma coisa sobre a causa da morte da Brasília Costa, de 65 anos. Ela passou mal. E aí, como eu já estava sendo procurado pela polícia para colocar tornozeleira eletrônica ou até mesmo voltar, né, pro regime fechado ou até mesmo pro semiaberto, eu fiquei com medo de ser preso pela polícia, por isso eu a esquartejei e acabei espalhando os restos mortais por vários pontos aqui de Porto Alegre. A cabeça, ele disse, confirmou no depoimento que ele deu à polícia no DHPP, né? Que ele colocou a cabeça da Brasília, a cabeça da Bia, assim ela era conhecida pela família, lá em Arroio Grande, no sul do estado. Ele descartou a cabeça da Brasília dentro de um container de lixo orgânico em frente à usina do gasômetro. Um dos lugares mais movimentados aqui da capital, assim como a rodoviária também é bem movimentada, e ele colocou lá grande parte o tronco. As pernas foram na Zona Leste, aqui na Zona Leste, numa rua bem pertinho da Avenida Bento Gonçalves, lá no bairro Santo Antônio. Que absurdo. Pois não, Elian, me desculpe, eu acabei te interrompendo, pode falar. Claro, sem problema. Lembrando que o crime de motivações financeiras do assassinato da mãe dele foi frustrado, né? Porque Ricardo foi processado pela irmã e retirado do inventário dos pais. Muito bem lembrado, e quem descobriu esse detalhe foi o próprio repórter, o nosso editor-chefe, Elian Salazar. Ele que descobriu, né? Foi pesquisando na época, lendo e tudo mais. Na verdade, não é que ele descobriu, ele recuperou essa informação importantíssima na época da morte, do assassinato da mãe do Ricardo Jardim. Agora, gente, ontem foi divulgado por uma emissora aqui da capital, uma emissora de TV, o depoimento completo do Ricardo Jardim. E o Ministério Público Gaúcho se pronunciou a respeito, hein? Em nota, o MP manifestou preocupação com a divulgação por veículos de imprensa de trechos do depoimento prestado aí pelo agora indiciado Ricardo Jardim, referente ao chamado caso da mala, antes mesmo do conhecimento formal de denúncia. E aí que pega, né? Embora respeite integralmente a liberdade de imprensa e o papel fundamental dos meios de comunicação na sociedade democrática, o MP do Rio Grande do Sul, Ministério Público Gaúcho, entende que a exposição prematura de elementos probatórios pode acarretar sérios prejuízos às investigações em curso e comprometer a adequada instrução processual de um crime de natureza extremamente grave e singular. O MP ainda afirma, olha aí, que entrou em contato com a empresa responsável solicitando a retirada do conteúdo em respeito às regras processuais e a preservação da eficácia da investigação. No entanto, foi negado pelo grupo de comunicação. E aí acontece o que agora? Eu vou só colocar a seguinte situação. Se eu faço isso, o que aconteceria comigo? Me fala. O que aconteceria?
2 pesos, como é que é aquela história? 2 pesos, 1 medida, 2 medidas, 2 pesos e por aí vai. Nós estamos falando de um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul que foi negado. Negado por um grupo de comunicação aqui da capital. E aí, gente? Como é que fica? Me fala. Né? Desprezar, negar um pedido do MP, como é que fica? Só a pergunta que eu deixo no ar. Como é que fica uma situação assim? E aí eu fico pensando, quem passou? Porque hoje na coletiva, vou contar algo de bastidor, na coletiva aí do delegado diretor do DHPP, Mário Souza, que é um delegado brilhante, competente, a equipe do delegado Mário Souza é excepcional. Mas quem passou o depoimento na íntegra para esse grupo de comunicação? Ah, mas Mota, né? Tá chorando porque não foi você? Não. Eu estou falando em termos legais, em não prejudicar o próprio trabalho da polícia e agora do Ministério Público. Eu estou falando em respeitar as regras do jogo. Todo mundo tem que ser igual, né? O tratamento tem que ser igual a todos, todas as emissoras, todos os grupos de comunicação. O Grupo Band RS respeita todas as regras do jogo. Todas. Pode vir para mim agora. 96 anos é pouco para Bom, 96 na teoria, né? Vamos ver aí como é que vai Ministério Público, aí depois deve acontecer a denúncia, né? Aí depois a Justiça deve aceitar essa denúncia, aí vai saber quando vai acontecer o julgamento, né? Mais um julgamento do publicitário Ricardo Jardim, aí a gente vai ter uma ideia, vai demorar, né? Não vai ser rápido não. E aí a gente vai ver quanto tempo, já está com 66, na nossa opinião, vai ficar na cadeia até bater com a cachuleta, é ou não é? Bom, agora recado para você, meu amigo, recado